tudo bem? Professor, professora, nós temos um recado diferente hoje. Uma chamada para conhecer um pouco da nossa avaliação sobre o encontro da Presidência da República em visita aos países em África. O nosso projeto investe muito nessa relação da importância do conteúdo escolar, da temática África para as nossas crianças, para os nossos estudantes, adolescentes, inclusive para os universitários, não é? E olha só, às vezes a gente não percebe, mas nós somos 56% da população brasileira afrodescendente. Você já pensou em quantos milhões isso significa? Se nós calculamos que temos 215 milhões de habitantes no Brasil, uma estimativa para esse ano do IBGE, cerca de 120 milhões de pessoas são descendentes de africanos. Nós estamos na diáspora africana, como eles mesmos afirmam na Organização das Nações Africanas. É muito bacana isso. Então imagina esses laços de relacionamento que nós temos que fazer com os 54 países africanos, e essa é a nossa chamada. Você já pensou que de 120 milhões de brasileiros, se somente 1% fizesse por ano uma viagem à África para conhecer esse território, as suas belezas, os seus hotéis, as suas grandes cidades, 1% de 120 milhões seria 1.200.000 brasileiros ano viajando para o continente africano. É uma revolução no turismo, nas relações culturais, nos intercâmbios, uma coisa que pode mudar, transformar até a realidade brasileira. Olha que curioso, né? Essas projeções para conversar com os nossos estudantes. Mas voltando à nossa reflexão do dia, nós queremos comentar sobre essa viagem diplomática que a presidência do Brasil faz nos países africanos atualmente. Ele faz a visita a 3 países e 3 grandes eventos que nós gostaríamos de comentar contigo, não é? O primeiro grande evento é o encontro dos BRICS, não é? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os 5 grandes países que já se equipara em PIB ao chamado G7, os países mais ricos do mundo. Está tendo uma mudança na geopolítica mundial, na geoeconomia mundial. E nós precisamos estar atentos às nossas avaliações para não ficarmos presos naquelas análises do passado, né? O mundo está mudando, a globalização está mudando as relações, a internet também, as pessoas estão reolhando as suas relações culturais. Eu faço até uma brincadeira. Se a China está indo para ser um dos maiores países do mundo, será que a gente não teria que colocar o chinês no sentido do mandarim como língua para que as nossas crianças se aproximassem? Mas tirando essa brincadeira de lado, não é? Essa brincadeira socrática das perguntas, nós vamos para os BRICS. Então, entraram 6 novos países convidados para essa nova confluência mundial, não é? E o Brasil está muito forte nessa relação. Por isso que eu digo, é importante pesquisarmos, conhecermos os países africanos, os 54 países africanos com suas características modernas, porque a gente olha para a África só para o passado, ou só para suas fragilidades, e ele está crescendo, não é? E 2 novos países entram para esse grupo, da África, Etiópia e Egito. Olha só, não é? Países que estão crescendo, desenvolvimento econômico emergente, e que nós temos que ter um olhar especial para esses 2 países. Da América do Sul entra a Argentina, e do mundo árabe entram 3 países: Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Olha só, então o BRICS agora são 11 países e o Brasil está no meio disso tudo. Que bacana. Será que nós vamos ter... O que a escola tem a ver com tudo isso? O que a escola vai aprender com essas coisas novas, né? E aí vamos dar um outro passo. Depois da segunda viagem, o presidente vai para o país Angola, um dos países que mais tem relação com o Brasil por causa da língua portuguesa, por causa do seu tamanho e do ponto de vista do oceano, a facilidade de relacionamento com o país, apesar que ainda vamos poucos para Angola de brasileiros, pensando nesse nosso volume. E vai uma curiosidade para você, professor. Sabia que há 30 mil brasileiros morando em Angola hoje? É a maior comunidade de brasileiros e brasileiras num país do continente africano. Uma comunidade enorme, atuante, e que às vezes nós não nos apercebemos desses detalhes. Então nossos laços já são fortes. A mesma coisa dos angolanos no Brasil. É uma comunidade extremamente grande, potente, espalhada por todo o nosso território. Precisamos aproveitar essas relações e aumentar o nosso intercâmbio, trabalhos de escola com escola, agora no mundo virtual, poderemos conversar professor com professor, estudante com estudante, diretor com diretora, olha que bacana, trocando figurinhas, mostrando fotos das nossas cidades, do nosso entorno, conhecendo as características pedagógicas de cada lugar. Fica uma dica, né? Mas o encontro especial do Brasil em Angola, nessa semana passada, foi
o Fórum Econômico, onde 200 empresários brasileiros e africanos, principalmente angolanos, estão conversando sobre novas relações comerciais, importação, exportação, viagens de turismo. Inclusive o presidente fala assim, ele acha impressionante não ter uma empresa aérea brasileira com uma viagem diária para um país africano. Olha que curiosidade, né? Ele reclama dos nossos empresários, que precisam ter uma visão mais alargada. E essa visão não precisa esperar dos outros. Eu falo, vamos nós mesmos começar a fazer nossos intercâmbios, ampliar nossas relações, convidar africanos para dar palestras em nossas escolas, é uma coisa que eu motivo muito, não é? E nós brasileiros irmos para lá, visitar as escolas, as universidades deles, visitar as empresas, conhecer de perto. Só fazendo esse gesto que nós nos aproximamos. Mas já foi um gesto muito importante e é uma marca histórica. O terceiro passo é a viagem para São Tomé e Príncipe. É um arquipélago, um conjunto de ilhas, né? As duas maiores chamam São Tomé e a outra Príncipe, por isso o nome do país, né? Existem outras. E lá ele vai ter um encontro da CPLP, né? A Coordenação dos Países de Língua Portuguesa no Mundo. E nesse encontro normalmente se conversa muito sobre o intercâmbio desses países de língua portuguesa. Uma das temáticas fortes desse ano é a área da educação. Já existe a Unilab, a universidade que aqui no Brasil já liga, já faz a conexão com esses países, com professores inclusive deles aqui no Brasil. É uma universidade que merece termos intercâmbio. Mas o que me parece mais forte é a valorização desse encontro esse ano com relação à juventude. Os nossos jovens que muitas vezes estão com fragilidade de desemprego, com fragilidade educacional, olham pouco para o continente africano como uma porta de entrada. E eles estão crescendo a 6, 8, às vezes até 10% de crescimento de PIB ano, conforme um país, né? Estão crescendo assustadoramente e precisam de mão de obra. E eles requisitam técnicos brasileiros. Haja vista os 30 mil que eu comentei que estão em Angola. E às vezes nós não colocamos para o nosso aluno que ele tem uma janela, uma porta aberta nos países africanos, tanto para intercâmbio, né, do ponto de vista universitário, cultural, mas de empregabilidade também. Se você for um especialista, há uma gigante janela de oportunidades que se abre. Então esse era o recado de hoje que nós queríamos deixar para vocês. Abram as janelas de olhar, de novas perspectivas para os países africanos. Um abraço, até a próxima.